No Brasil, nós temos dois indicadores de inflação. Vou compartilhar com você que você vai ouvir bastante falar desses indicadores de inflação. Um deles é o IPCA e o outro é o IGPM. Então, temos o IPCA, que mede a inflação do varejo, e o IGPM, que mede a inflação do atacado. Qual que é a diferença entre um e o outro? Vou explicar com detalhe para você aqui. Você deve ouvir e falar, puxa vida, por que o IPCA está de um jeito e o IGPM está de outro? Vamos lá. Primeiro, são conceitos diferentes de análise. Então, primeiramente, o IPCA, ele é medido pelo IBGE, né, que é o órgão oficial. O IPCA é a inflação oficial do país. Então, quando eu falo assim, o Brasil está com uma inflação de tanto, vão falar acerca do IPCA. Ela mede ali a população que recebe de 1 a 40 salários mínimos e ela sempre sai no primeiro dia útil do mês. Então, quero saber quanto que é IPCA. Você vai consultar no primeiro dia útil do mês. Já o IGPM, ela é a inflação do atacado, né? Quem faz a medição dela é a Fundação Getúlio Vargas, e também o IGPM é conhecido como a inflação do aluguel. Geralmente os contratos de aluguel, eles são corrigidos pelo IGPM, né? Para você ter a fórmula do IGPM, como é que a Fundação Getúlio Vargas faz? Ela pega três indicadores para fazer a fórmula do IGPM. Ela pega o IPA, o IPC e o INCC. 60% de IPA, que é do IPC 30%, e do INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, ela pega 10%. E a medição é diferente. Né? Assim, no IPCA, a medição é sempre no primeiro dia útil, a do IGPM é do dia 21 até o dia 20. Tá? Então, o que é mais fácil para a gente decorar, fazer uma brincadeirinha aqui para entender, né, que o IPCA, ela é a inflação do varejo. Já o IGPM é a inflação do atacado. Né? E quando eu falo de atacado, né, que eu falo de IGPM, eu me lembro de uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava comendo num restaurante de esquina, né? Aqueles boteco gostoso, que tem aqueles PF maravilhoso, aqueles contrafilé maravilhoso. Pois é, eu tava lá. E aí, daqui a pouco, o rapaz começou a gritar: rapaz, eu fui atacado, roubaram meu celular. Se você foi atacado, para quem que você liga? Você vai falar com quem? Você vai falar com a PM. Então, vai lá, pega, corre, pega o ladrão. PM. Então, olha aqui, ó. Quando eu falo de IGPM, eu estou falando de, ó, PM, IGPM, eu estou falando de atacado. Né? Então, só uma brincadeirinha para ilustrar, para facilitar para você ali a memorização deste conceito de inflação. Né? E uma das formas de a gente medir a inflação, que eu quero compartilhar com você, é a gente estudar um pouquinho os gráficos de inflação. Então, por exemplo, aqui tem claramente uma diferença, mostra a diferença para a gente do IPCA e do IGPM. A principal diferença é que o IGPM ele é mais abrangente, então ele considera todo o custo do processo produtivo. Já o IPCA, ele é focado simplesmente nos valores do consumidor final. Então, o IGPM vai ver que sempre você vai ver aqui uma certa variação entre aqui o IGPM e o IPCA. Eles tendem a andar um pouco mais juntos, tem uma certa, a gente chama de correlação, só que em alguns momentos da economia você pode ver que o IGPM ele se descola do IPCA, né, tem uma volatilidade um pouco maior que a do IPCA. Ainda olhando os gráficos de inflação, a gente acha que muitas vezes a inflação, a inflação está em 10%, caramba, como essa inflação tá alta, né? Então, assim, nem sempre já foi muito pior no Brasil. Existem alguns países que também estão com uma inflação bem mais alta do que a nossa, inclusive. Tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o que aconteceu no Brasil ao longo da história, no plano cruzado, você vê que teve uma alta muito grande daqui depois da na década de 80 aqui, né, até o plano Collor, a nossa inflação aqui chegou no patamar de acima de 80% no ano. Né? Aí você teve o plano Collor 2, que reduziu muito a inflação, e o que resolveu mesmo a questão de inflação no Brasil foi o plano real. A partir do plano real, nós tínhamos uma inflação muito alta, próxima a 50% aqui, né? Depois do plano real, onde o governo pareou a nossa moeda com o dólar, então você teve uma redução muito drástica aqui na inflação e hoje a gente tem um equilíbrio um pouco mais ponderado de inflação no Brasil. Né? E aí vem algumas lições, né? A gente está com o que eu coloquei inflação desde de 2000, né? Até agora 2021.
você vê que a inflação ela parece um eletrocardiograma, ela sobe, desce. E o que impacta a inflação? São inúmeros indicadores que impactam a inflação. Por exemplo, estou gravando essa aula aqui num cenário pós-pandemia. Como as empresas ficaram muito fechadas durante um bom tempo, está faltando produtos no mercado. Então, um chip, eu estava visitando um cliente esses dias, que ele falava assim, puxa, Rafa, eu comprava um chip para colocar numa placa eletrônica, que trabalha com componentes eletrônicos, eu pagava $1 nesse chip, que dá uma equivalência de R$ 5 mais ou menos aqui no Brasil, no câmbio de hoje. Não sei quando é que você vai assistir essa aula, a quanto que vai estar o câmbio, né? Mas ele fala assim, puxa, eu pagava aqui $1. Hoje, esse mesmo chip aqui está custando $4. Então, está custando quase R$ 20, quadruplicou o custo. E por quê? Porque as pessoas pararam de produzir. Não tinha. Então, um dos efeitos que podem causar inflação também é essa falta de produtos, como aconteceu, né? E os outros fatores, como eu falei para vocês também, uma falta de produtos, um excesso de liquidez no mercado, né? Tudo isso são fatores que podem causar inflação. Então, a inflação, quando ela está muito alta, ela acaba empobrecendo, né, a população porque ela impacta diretamente, né, no nosso bolso e no preço dos produtos. E a gente acaba sentindo bastante o reflexo disso, principalmente quando a gente vai às compras. Quando a gente fala de investimento, é sempre bom você ter um pedaço da sua carteira de investimento atrelado à inflação. Por quê? Porque vai te dar um ganho real. Tem alguns produtos, por exemplo, né, eu gosto de alguns produtos que pagam, sei lá, por exemplo, 6% ao ano mais, cadê o mais IPCA. O que isso significa? Que você vai ter aqui esse 6% é o que a gente chama de ganho real. Ganho real. Ou seja, você tem um ganho acima da inflação, né? A inflação pode estar aqui na casa de 10%, por exemplo. Tudo bem para você, porque você está tendo o seu dinheiro corrigido pela inflação e está tendo aí uma remuneração acima da inflação. Então, veja como a inflação ela pode impactar, ela impacta, na verdade, né, em diversos setores da nossa economia, tanto no bolso nosso, quando vamos comprar, né, algum produto, mas também se você, né, souber administrar bem os seus recursos, você pode corrigir, né, o seu dinheiro desse impacto da inflação, fazer uma boa diversificação do seu capital e uma parte dele você investindo, né, em produtos com indexação à inflação, também isso é possível. É uma recomendação também, uma sugestão que eu faço aí como seu planejador financeiro. Legal? Eu vou falar de um outro indicador financeiro aqui, mas eu vou sempre cortar os vídeos para que fique mais fácil caso você queira voltar para assistir, né? E de novo, nosso objetivo aqui, né, meu objetivo não é dar aquela aula maçante de economia, mas te dar diretrizes para que você possa refletir, né? E já te convido também para uma mentoria particular, caso você ache que faça sentido para você. Legal? Então eu vou cortando os vídeos aqui para que você possa ter mais clareza, né? Voltar a assistir, fica mais curtinho os vídeos, acho que fica melhor. Legal? Então, vamos lá, já já a gente volta, depois você tomar uma aguinha e já vai voltar.